Apolo se tornou tão importante que é considerado o deus da poesia, da música e das artes. Passeando pelas ruínas de dezenas de templos em Delos, construídos em homenagem a uma infinidade de deuses, é difícil até para os mais céticos não perceber algo diferente. Para muitos, uma força mística. A ilha de Delos, ela é um lugar especial em termos arqueológicos, porque desde a antiguidade ela nunca sofreu a intervenção do ser humano em termos mais recentes, período moderno, contemporâneo, de serem ali produzidos ou construídas novas habitações, novos prédios. Então, praticamente ela ficou congelada no tempo. Então, para alguém que vai visitar Delos, se depara com uma ilha santuário, né? Toda ela é coberta por santuários politeístas e também por santuários monoteístas. Nós temos em Delos 2 sinagogas, uma pró-Jerusalém, outra pró-Samaritanos, outra pró-Samaria. Temos igrejas cristãs. Então, Delos se tornou um grande refúgio e um grande santuário, quer dizer, um grande lugar para abrigar santuários das mais diferentes procedências. As pessoas vão a Delos pelo lado místico. Ali é um lugar onde, não é, todos esses deuses se fazem presentes. Segundo lugar, é o aspecto da cultura. Não é? Essa cultura antiga grega, ela fascina. Fascina por quê? Porque ela é um dos pilares do que nós convencionamos chamar Ocidente. Logo, se eu posso estar no tal berço da civilização ocidental, não é, e conhecer um pouco o que teria sido esse tal berço da civilização, é fantástico. Então, todas as pessoas que podem, passam por ali, não é, para estar onde Apolo, o grande adivinho, não é, nasceu. Não é. E, em terceiro lugar, tem o aspecto de que Delos, não é, ele propicia, não é, o estar presente, o poder conhecer um pouco a vida das pessoas, não só dos deuses. Muitas casas, muitas ruas, muitas lojas ainda permanecem de pé. Há um belíssimo teatro ainda lá, há muitas cisternas, mosaicos. Então você pode ainda ver muito da vida cotidiana, pode fechar os olhos, né, e imaginar um pouco o que era o dia a dia daquelas pessoas que viviam ali. Apesar da força dessa tradição politeísta do culto a muitos deuses, ao longo da história, a Grécia foi forçada várias vezes a adaptar sua religiosidade. Quando os romanos conquistaram a região, se apoderaram também dos deuses gregos, só mudando os nomes para o latim. Zeus virou Júpiter, Poseidon, Netuno, Dionísio passou a ser chamado de Baco. Mas a maioria dos cultos manteve quase todas as características originais. Os turcos bem que tentaram impor aos gregos o islamismo e chegaram até a transformar a Acrópole numa mesquita, mas não conseguiram. Tanto que hoje em dia apenas uma mínima porção da população grega é muçulmana. Em compensação, o cristianismo, este sim, se estabeleceu com uma força avassaladora. A partir do século I da nossa era, se impôs sobre as antigas tradições, graças, em parte, às pregações de São Paulo em Atenas e Corinto. São Paulo foi o grande pregador do início do cristianismo. De acordo com os relatos da Bíblia, ele esteve pelo menos 2 vezes na Grécia em meados do 1º século da era cristã. Inicialmente não conseguiu a popularidade que esperava entre os gregos, ainda muito apegados a seus deuses. Mas com as pregações perto da Acrópole e as epístolas ou cartas a coríntios e discípulos de outras cidades, São Paulo plantou a semente do culto a Jesus e a um único Deus.
Mas o grande motor da expansão do cristianismo na Grécia foi a conversão do imperador Constantino no século IV, depois de um período de violenta perseguição. De imediato, houve uma tensão entre um pensamento politeísta e o pensamento monoteísta. Então, para o cristianismo só existe um Deus que está acima de todos os outros. Só Ele é Senhor, só Ele pode vingar. Então, de alguma maneira, o Deus cristão vai suplantar e vai tentar mesmo eliminar Zeus, Ártemis, Atena, todas essas divindades. Então essa é uma primeira mudança significativa. Segundo traço que pode ser explicado é uma tendência do cristianismo de racionalizar uma cultura onde a presença da magia, do mágico, se fazia presente. Não que o cristianismo não fosse dotado de elementos mágicos, não que ele não seja dotado de elementos mágicos, mas esse aspecto mágico vai ser lido como milagres, em detrimento de uma ação mágica praticada por esses deuses, que vão ser lidas e entendidas como demoníaco. Um terceiro ponto seria a ideia de pecado. O politeísmo antigo grego nunca desenvolveu essa ideia, portanto, ninguém ia para o inferno, porque o inferno também não existia, né? Já isso é um atributo cristão. Logo, comparando com a cultura antiga grega, se hoje já não falamos mais de Zeus, se já não falamos mais de Hermes, né? Nós falamos de uma série de santos que realizaram, operaram milagres, operaram fatos significativos, mas que trazem no bojo dessas suas ações uma série de elementos e de componentes marcadamente mitológicos, porque foge a uma explicação estritamente racional. Vitam festa pura, miter paratutum, ut videntes Iesus semper colle.